Jornalista opina sobre oscilação do Flamengo e gera polêmica. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto trouxe para debate um comentário rebatido sobre a oscilação do Flamengo na temporada. Citado o Palmeiras como o time mais regular e que o Flamengo desperdiça muitos pontos contra equipes de menor expressão. Tudo isso foi motivo de discussão e que mais uma vez coloca Flamengo e Palmeiras no ápice desse campeonato brasileiro. Vamos acompanhar e depois trazemos as últimas do nosso Flamengo. Bora pro conteúdo agora. Eu tava assistindo a Jovem Pan Esportes hoje e coincidentemente acabou entrando numa pauta que eu já queria trazer hoje à noite por um vídeo, agora à noite, sobre Campeonato Brasileiro, essa disputa ponto a ponto que principalmente Palmeiras e Flamengo vivem nessa competição especial. E basicamente a gente vê essa corrida desde o início da competição, né? Essas duas equipes agarraram ali no topo e ficaram. E consequentemente você teve o Flamengo vindo à frente, dava uma tropeçada, Palmeiras tropeçava também, agora Palmeiras passa um pouco, só que tem um jogo direto ainda, tem jogos importantes para acontecer, e é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então eu vou trazer minha opinião aqui com a máxima sinceridade possível, de forma bem imparcial, como a gente sempre faz, para ter uma resenha bem legal, bem bacana, e utilizando também algumas referências, claro, de jornalistas aí que a gente acompanha no nosso dia a dia. Antes da gente ir lá para o assunto que deixou o Mauro César indignado com o pilhado, que tem a ver com isso também, então faz parte aí do nosso roteiro de discussão, eu quero colocar aqui a opinião do técnico Abel Ferreira sobre isso. Porque, obviamente, que após o jogo de ontem na coletiva, ele foi questionado sobre as possibilidades ali de quem seria o campeão do Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras já estava ali começando a mostrar, dar um sinal de que pode ser o provável campeão, e o técnico Abel Ferreira afastou qualquer tipo de favoritismo. Nesse momento, a gente sabe que quem menos ficar com favoritismo, menos pressão sofre, e consequentemente mais tranquilo consegue jogar. E olha o que o Abel falou. A verdade é que o título só vai ser decidido na última rodada. Adianta pouco olhar para a tabela agora. O que acho que é importante é os jogadores entenderem, sobretudo os que têm jogado menos, é valorizar o trabalho deles. O que falo todos os dias, preparem-se. A única coisa que meus jogadores controlam é o treino e a preparação. Claro que fiquei contente por ter uma semana para trabalhar esse jogo. Então o Abel ele foi muito superficial sobre esse assunto ali da competição, né, do título do Campeonato Brasileiro. Ele falou que isso vai ser decidido na última rodada. Ah, Neto, você acha que isso faz sentido? Cara, a gente tá falando com pessoas que são experientes dentro do futebol, né? Então se ele tá sentindo na matemática, o Abel ele faz um modelo matemático do campeonato de ponto corrido. Então se ele tá sentindo que no modelo matemático dele, essa competição vai ser disputada na última rodada, vai ser definida na última rodada, ele pode estar certo. Ele pode estar certo. Talvez, próxima semana aí, a gente tem, sei lá, um revés do Palmeiras, Flamengo novamente chegando e encostando, tem um jogo direto ainda, que vai ser um jogaço, então tem muita coisa para acontecer. Lembrando também, pessoal, outro aspecto importante. Nesse momento agora, o Flamengo pega uma sequência de jogos mais difícil que a do Palmeiras. Só que depois isso inverte. A sequência final do Flamengo, ela é mais tranquila que a do Palmeiras. Aí o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro. O Palmeiras vai começar a ter uma sequência mais desafiadora. Então, tudo pode acontecer. Agora vamos lá para a parte que era uma discussão sobre isso também, entre o pilhado na Jovem Pan Esportes e o Mauro César. E o pilhado ele estava falando sobre a força de vontade, o desejo, né, a entrega que a equipe do Palmeiras tem em campo. E entrega essa que às vezes falta ao elenco do Flamengo.
Que às vezes o Flamengo parece que esfria, meio que tipo assim, sabe, simplesmente apaga e tem uma sequência ruim de jogos. E na hora que você acha que o Palmeiras vai ter a sua sequência também, os caras ressurgem. E obviamente, essa opinião do pilhado deixou o Mauro César incrédulo, indignado. E aí o Mauro César tomou a palavra e vamos ver o que o Mauro César falou aqui, tá? Créditos para Jovem Pan Esportes. Vou colocar o áudio aqui para não ter problemas com direitos autorais. Vamos lá. E o próprio Palmeiras teve jogos agora recentes, vamos recapitular. Perdeu pro Bahia, jogou mal. Né? Aí jogou com o Vasco, né? Aí o Vasco é um freguesaço do Palmeiras, né? Ganhou com o pé nas costas, erros grotescos da defesa do Vasco. Uma coisa é o Vasco mobilizado contra o Flamengo, outra coisa é o Vasco contra o Palmeiras. Carne assada, bem temperada, arrozinho, batata, uma delícia. O Palmeiras deitou e rolou. Aí jogou contra o São Paulo, o jogo da polêmica. Não fosse a arbitragem, na minha opinião, não teria vencido. Não teria vencido, não teria virado, nada daquilo teria acontecido. Ponto. Não quero voltar a esse assunto que já cansou. E na sequência pegou o Juventude e venceu. O Palmeiras também tem as suas instabilidades. Todos têm. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians agora recentemente na Copa do Brasil. É essa coisa de frouxidão que você falou aí. Os torcedores do Palmeiras estavam reclamando. Porque perderam 2 vezes para o Corinthians em mata-mata. O Palmeiras acumula 8 eliminações ou fracassos em casa em mata-mata, sem contar a derrota do Botafogo, que não foi mata-mata, mas parecia do brasileiro. Então essa solidez que você fala, Thiago, não existe. O Palmeiras é um time normal, como outro time forte, mas é um time normal de seres humanos que fraquejam, que fracassam, que tem sucesso, de um técnico muito bom, que erra e que acerta, como qualquer um. Não existe essa fortaleza toda que você está falando. Os fatos não comprovam isso. Como o Flamengo também não é. O Flamengo bota no modo banana, o Palmeiras tem lá o modo dele também, que eu não sei qual é a fruta que se associa, mas que o Palmeiras também tem as suas fraquezas, tem. Todo time tem, cara. Todo time tem. Isso não existe. A não ser que o Palmeiras fosse assim, campeão brasileiro da Libertadores, do Paulista, da Copa do Brasil, não perde a 500 jogos, você fala, pô, esse time é uma máquina imbatível. Não é o caso. Não é o caso. Já nesse ano, 2 fracassos para o seu maior rival. Isso mostra que o Palmeiras tem suas fraquezas, como o Flamengo também as tem. Embora sejam 2 elencos muito fortes. E 2 técnicos que erram e que acertam. Como acontece. Por exemplo, o jogo da derrota do Botafogo no ano passado, na minha visão, foi um dos piores jogos do Abel Ferreira. Bem, pessoal, foi basicamente isso que o Mauro César questionou ali o pilhado, né, durante o programa. E, cara, qual que é a minha opinião sobre isso? Eu tô um pouco com a ideia do Abel, certo? Mas sendo muito sincero com vocês, o Abel, ele colocou essa resolução na última rodada. E pode até ser. Essas próximas semanas, elas são muito decisivas. Porque só nessa semana agora que vamos entrar, nós teremos um jogo do Flamengo, que é um clássico, e no próximo final de semana é Flamengo e Palmeiras, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, 2 jogos extremamente importantes. Isso significa que daqui vai sair o campeão? Não necessariamente. Você tem 11, 12 rodadas ainda para acontecer, ou seja, são mais de 30 pontos. Só que, na minha opinião, pode começar a ilustrar, a esboçar muito bem quem tem ali a maior chance de se sagrar campeão no final do ano. Campeonato de pontos corridos, eles costumam ser imprevisíveis. Talvez o Palmeiras comece uma sequência de tropeços e o Flamengo volte, ou vice-versa. Ou as duas equipes continuam ali, né? Páreo a páreo. Não tem como a gente afirmar nada nesse momento. Sobre o que o Mauro César fala de que o Palmeiras é um time, digamos que de pessoas normais, de meros mortais também, eu acredito que sim. Várias e várias vezes a gente veio aqui em vídeos e criticou o péssimo futebol apresentado pelo Palmeiras. E sendo muito sincero com vocês, nesse momento, nessa altura do campeonato, se as coisas continuavam como estavam, eu achei que uma hora dessa o Palmeiras estaria, sei lá, em 4º, 5º lugar. Não achei que o Palmeiras estaria disputando a ponta ou estaria na ponta. Porque a gente viu como que o Palmeiras vinha performando mal. Então vamos observar. Beleza? Nada definido por enquanto, uma competição muito difícil e uma corrida muito divertida de assistir. Tamo junto, valeu, falou, até mais. Jogador do Racing. Deixa o campo chorando e se torna dúvida para o jogo contra o Flamengo na Libertadores. A noite de sábado, 11 de outubro, trouxe um cenário preocupante para o Racing Club, clube argentino que se prepara para encarar o Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores.
O time de Avellaneda venceu o Banfield por 2-1, em um jogo importante para as pretensões da equipe no campeonato argentino. No entanto, a vitória foi marcada por uma lesão grave no lateral esquerdo Gabriel Rojas, um dos principais jogadores da equipe. Rojas deixou o campo visivelmente emocionado, chorando, o que gerou preocupação tanto na torcida quanto nos dirigentes do clube. O jogador, que vinha se destacando na temporada, sofreu uma lesão muscular na coxa direita, o que o colocou como uma grande dúvida para o confronto contra o Flamengo, no próximo dia 22 de outubro, em partida válida pela semifinal da Libertadores. O problema de Rojas já foi identificado como uma possível distensão ou até uma ruptura muscular, mas ele ainda passará por exames mais detalhados para que a extensão da lesão seja completamente diagnosticada. A lesão de Gabriel Rojas e seus impactos Gabriel Rojas tem sido uma peça-chave no esquema do Racing nesta temporada. Com 6 assistências no campeonato argentino e uma contribuição vital nas quartas de final da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, sua lesão foi sentida não só pelos seus companheiros de equipe, mas também pela comissão técnica, que agora se vê diante de um desafio de reorganizar o time para o duelo contra o Flamengo. Ele foi substituído aos 28 minutos do primeiro tempo, depois de ter realizado uma assistência para o gol de Matias Rojas, um momento que poderia ter sido mais positivo para o jogador, não fosse a dor que o obrigou a deixar o campo. Segundo o boletim médico oficial do Racing, o jogador seguirá um protocolo de exames para determinar a gravidade da lesão. O departamento médico do clube está em alerta e espera-se que os resultados sejam rápidos, já que o duelo contra o Flamengo se aproxima. As especulações são de que ele possa ter sofrido uma distensão ou até uma ruptura no músculo da coxa, o que o deixaria fora de ação por algumas semanas. Caso se confirme a gravidade da lesão, a presença de Rojas no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, no Maracanã, será altamente comprometida. A lesão de Gabriel Rojas ocorre em um momento crucial para o Racing, que tem se destacado na Libertadores deste ano. O clube argentino já enfrentou dificuldades ao longo do torneio, mas com Rojas se mostrando uma das principais figuras da equipe, a sua ausência pode ser um fator determinante na busca por um bom resultado frente ao Flamengo. Desfalques no Racing além da lesão de Rojas, o Racing já lida com outros desfalques importantes para os jogos contra o Flamengo. O zagueiro Franco Pardo, um dos pilares da defesa, sofreu uma lesão muscular grau 3 na coxa direita e está fora de combate por tempo indeterminado. Já o atacante Elias Torres, reserva importante para o técnico Gustavo Costas, rompeu os ligamentos do joelho direito e também não participará das semifinais. A ausência desses jogadores compromete ainda mais a força do elenco, que já não conta com outros nomes como Adrián Martínez e Facundo Moura, que continuam fora devido a questões físicas. A situação do Racing, portanto, é delicada. Sem Rojas, Pardo e Torres, e com outros jogadores importantes em fase de recuperação, o time argentino precisará recorrer a outras peças do elenco para enfrentar um Flamengo forte, que se encontra em excelente fase e tem grande poderio ofensivo. A pressão sobre Gustavo Costas, técnico do Racing, será imensa para encontrar soluções táticas e improvisar em determinadas posições. O desafio contra o Flamengo à semifinal da Libertadores promete ser um desafio árduo para o Racing. O Flamengo, atual campeão da competição, é um dos times mais fortes do continente e vem dominando o futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos. Com a presença de jogadores como Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, o Flamengo possui um elenco altamente qualificado, capaz de superar qualquer adversário. Por isso, o Racing terá que se superar para equilibrar o jogo e, quem sabe, conquistar uma vaga na final da competição. O jogo de ida acontecerá no dia 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã, um dos estádios mais imponentes do mundo.
O Flamengo, que joga em casa, buscará aproveitar a vantagem de atuar diante de sua torcida para obter um bom resultado, mas o Racing sabe da importância de sair de campo com um bom desempenho. Uma derrota contundente poderia comprometer as chances de classificação para a final, mas um bom empate ou até mesmo uma vitória fora de casa seria crucial para manter vivo o sonho da conquista. O caso Diego Tardelli. Lembranças do passado no Flamengo. Outro ponto que chamou a atenção nos últimos dias foi uma entrevista do ex-atacante Diego Tardelli, que falou sobre sua passagem pelo Flamengo e o motivo de sua saída precoce do clube. Tardelli chegou ao Flamengo em 2008, vindo do São Paulo, e teve uma temporada de sucesso, conquistando títulos importantes como a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. No entanto, sua trajetória no Flamengo foi mais curta do que o esperado, e o atacante acabou se transferindo para o Atlético MG no ano seguinte. Em uma entrevista ao podcast Charla Podcast, Diego Tardelli explicou que sua saída do Flamengo foi motivada por um desentendimento com o técnico da época, Cuca. O jogador revelou que havia tido um embate com Cuca durante a sua recuperação de uma lesão e que o treinador não demonstrava interesse em contar com ele no elenco. Essa situação acabou forçando Tardelli a buscar um novo clube, que acabou sendo o Atlético MG, onde ele se tornou uma grande referência. Na época, o Flamengo acabou aceitando uma proposta financeira que foi considerada muito abaixo do valor de mercado do atacante, o que gerou frustração entre os torcedores rubro-negros. O futuro do Maracanã e o estádio do Flamengo. Por fim, a construção do estádio próprio do Flamengo segue sendo um tema de grande relevância para o clube. Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, falou sobre o futuro do Maracanã em entrevista recente. Durante sua participação no 3º Fórum Empreendedor Rio, Bap comparou o Maracanã ao icônico estádio de Wembley, na Inglaterra, destacando a importância histórica do local para o futebol brasileiro e mundial. O presidente do Flamengo afirmou que o Maracanã deve continuar sendo um espaço de grande relevância para a cidade do Rio de Janeiro, mesmo com a construção de um estádio próprio para o clube. A intenção é melhorar cada vez mais a experiência do torcedor no templo sagrado. Com novos serviços e uma infraestrutura mais moderna, a construção do estádio do Flamengo ainda está em andamento e, de acordo com as estimativas mais recentes, a obra não ficará pronta antes de 2034. O projeto está orçado em cerca de 3,1 bilhões de reais. E o novo estádio terá capacidade para 72 mil pessoas, com setores mais populares para garantir que mais torcedores tenham acesso a ingressos. Embora o Maracanã continue sendo a casa do Flamengo por enquanto, o clube já começa a planejar o futuro de sua própria arena, que promete ser um dos maiores marcos da história do futebol brasileiro. Conclusão: o Racing está se preparando para o maior desafio da temporada: enfrentar o Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores. Com desfalques importantes e a lesão de Gabriel Rojas como principal preocupação, o clube argentino precisará ser criativo e estratégico para tentar superar o gigante brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo segue focado em seu objetivo de conquistar mais um título da Libertadores, com a promessa de um confronto cheio de emoção e intensidade. A rivalidade entre os dois clubes promete ser uma das mais disputadas dos últimos tempos.